Abramos nossas Bíblias, irmãos, em Abacuque, livro do profeta Abacuque, no capítulo 3. Versículos 17 a 19, texto muito conhecido da igreja, Abacuque 3, 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém. Eu começo a mensagem, um sermão, a pregação nesta noite, fazendo uma pergunta aos irmãos. O que significa para você ter paz em Jesus em tempos de tormenta? O que significa para você ter paz em Jesus em tempos tão perturbadores como esses que nós vivemos? A verdade é que todos nós, certamente, concordaremos com a afirmação que eu faço agora, de que nós vivemos em tempos de tormenta. Nós vivemos uma bagunça, irmãos. Nós vivemos dificuldades, tribulações. Afinal de contas, se nós formos pegar fazer um panorama do mundo hoje, nós vamos ver que o Afeganistão ainda está sendo dominado pelos talibãs e nós não vemos nenhuma movimentação para libertar aquelas pessoas. A Coreia do Norte ainda é o país que mais persegue os cristãos. E nós não vemos nenhum país desenvolvido se movimentando para amenizar o sofrimento daqueles irmãos. A pandemia, que pensávamos que estava indo embora, voltou com toda a força e agora com diferentes variantes de gripes. Também, no mundo inteiro, nós vemos crise na economia, crise de combustível, inflação alta. Aqueles irmãos que eram adultos antes do Plano Real sabem como passamos por anos difíceis, vivendo num país com a inflação muito alta. Temos ainda desemprego alto, politicagem em tudo que se refere às vacinas, e tudo indica que as eleições desse ano trarão mais divisão, trarão mais lutas internas no nosso país. Mas o que significa ter paz em Jesus em tempos de tormenta? Ter paz em dias perturbadores e difíceis. Irmãos, diante desse quadro perturbador que eu descrevi de forma muito reduzida, de que forma você falaria para Deus? Nas suas orações, o que você levaria diante de Deus? Aquilo que te perturba, aquilo que te incomoda, aquilo que tem tirado as suas noites de sono.
quando se trata em conversar com Deus, em tempos de tormenta, em tempos de tribulações, os profetas, meus irmãos, os profetas, eles são os nossos mestres. Eles têm muito a nos ensinar. Eles são aqueles que podem nos guiar, nos conduzindo, fazendo com que nós atravessemos esse período difícil, esses tempos difíceis, esses tempos de tormenta. Se lermos a palavra de Deus de forma apurada, vamos ver que os profetas, nos tempos de tormenta, eles são boca de Deus. Eles expõem a mensagem de Deus, eles falam da parte de Deus para nós. Os profetas, eles receberam a mensagem de Deus e transmitiram essa mensagem conclamando o povo para que desse ouvidos à voz de Deus. Os profetas, eles trazem da parte de Deus palavras de confronto, é verdade, mas também palavras de consolo, palavras de conforto para o povo de Deus. Essa é a missão principal dos profetas, e é isso que o profeta Abacuque faz aqui, irmãos. É isso que o profeta Abacuque faz aqui. Ele fala da parte de Deus, mas ele faz algo diferente, ele faz algo aqui que não é usual em todos os profetas do Antigo Testamento. Por quê, irmãos? Porque, além de falar da parte de Deus, o profeta Abacuque, ele inova aqui, ele faz aqui como se fazendo do nosso papel. Ele leva as nossas interrogações diante de Deus. O profeta Abacuque, irmãos, ele leva as perguntas que estão no nosso coração. Ele as leva para Deus e as verbaliza diante do Senhor em tempos de tormenta. E ele aqui ele procura diante de Deus respostas para achar sentido nas nossas indagações, nas nossas perturbações, nos nossos questionamentos. E é isso que Abacuque faz. Além de falar da parte de Deus, ele fala também da nossa parte. Ele vai à presença de Deus com as nossas indagações. Essa aqui é uma das mais lindas orações que nós temos nas Escrituras. Ainda que a figueira não floresça. Essa aqui é uma das mais belas orações. Ela foi escrita em tempos de tormenta, em tempos de tribulações para o povo de Deus, numa das épocas mais tristes, numa das épocas mais comoventes da história de Israel. Pouco se sabe a respeito do seu autor, o profeta Abacuque. Sabe-se que ele vivia em Judá, na parte sul de Israel. Supõe-se que ele foi um levita, que ele fosse um músico, que ele atuava no templo, pois ele faz essa oração na forma musicada, para que ela pudesse ser entoada no templo. Mas, porque era um período de tormenta, porque era um período de perturbações para o povo de Israel. Assim como o profeta Jeremias, Abacuque havia profetizado a ascensão de uma nova potência militar. Nós estamos falando aqui da Babilônia, conduzida por Nabucodonosor. Mas o que faz, amados irmãos, desse pequeno livro, apenas 3 capítulos, que faz dele um livro tão fascinante? O que faz com que a oração de Abacuque seja uma oração tão estimada, tão amada, tão significativa para nós?
Uma oração que quando nós a lemos, quando nós a recitamos, a nossa alma parece que puxa a confiança no Senhor. Toca profundamente o nosso coração e que faz com que essa oração seja tão importante para o povo de Deus. O que é que faz, irmãos, com que, quando nós a lemos, nós temos imediatamente a percepção de que, para além das dificuldades, para além das tribulações, existe a paz de Deus. A paz de Deus que nos visita quando as coisas ficam muito complicadas para a nossa vida. A chave para entender aqui, irmãos, a chave para entender a paz de Deus em meio à tormenta, a chave para que nós entendamos que é possível, sim, alegrar-se em tempos difíceis. A chave para nós entendermos como é possível encontrar paz em Deus num cenário perturbador. Essa chave encontra-se numa afirmação que está no centro do livro de Abacuque, que será repetida várias vezes no Novo Testamento. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. A chave está aí, irmãos. Mas o justo viverá pela fé. Mas o justo viverá pela fé. Foi isso que Deus disse, irmãos, para o profeta Abacuque. E não somente Deus disse para Abacuque, o justo viverá pela fé, mas Deus disse para que Abacuque gravasse essas palavras numa placa enorme, como se fosse um outdoor nos nossos tempos. Uma placa gigante, para que as pessoas, quem passasse correndo, de qualquer forma que a pessoa passasse, ela pudesse ler aquilo que estava escrito. O justo viverá pela fé. Irmãos, justo não é alguém perfeito. Justo não é alguém isento de pecado. Justo não é aquela pessoa pura, sem pecados. Nós sabemos que todos nós somos pecadores. Mas justo é aquela pessoa que encontrou perdão em Deus. A pessoa que confia em Deus de todo o seu coração e sabe que, apesar das suas imperfeições, ela é aceita por Deus por causa da obra reconciliadora de Jesus Cristo. Esse é o justo na perspectiva bíblica. A fé que sustenta o justo em tempos de tormenta é a convicção que nada e ninguém consegue arrancar, que Deus é bom, que Deus é soberano, que Deus, Ele controla o universo, que Deus não está dormindo, que Deus não dorme, mas que está controlando todas as coisas que estão acontecendo. Deus, Ele continua agindo, irmãos. Deus continua no controle. Deus é o nosso Pai amoroso, que está nos céus, embora muitas vezes nós não consigamos entender muitas coisas que acontecem. Os tempos de Abacuque, como eu já disse, eram tempos de tormenta. O exército inimigo avançou sobre Judá, devastou tudo aquilo que era precioso para o povo. Devastou as figueiras e as oliveiras,
todas as plantações foram totalmente arrasadas, e o exército fez banquete com aquilo que havia nos apriscos, as ovelhas e também com todo o gado. E deixou o povo de Israel totalmente espoliado, totalmente sem condições de se alimentar, homens e mulheres tementes a Deus. Entretanto, eram aqueles que, em meio à destruição, em meio àquele quadro devastador, eram aqueles que olhavam para as figueiras e oliveiras destruídas, olhavam para os apriscos vazios, não havia gado, não havia ovelha, mas eram capazes de dizer: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O justo será sustentado pela fé em Deus. Ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Essa afirmação, meus irmãos, não fará sentido. Esta oração não será entendida sem a pressuposição de que o justo é aquele que vive pela fé, vive pela confiança em Deus, mesmo em tempos de tormenta. Viver pela fé, à luz desse texto que nós estamos considerando, é ter paz diante de um cenário perturbador. Ainda que a vida esteja uma bagunça, ainda que exista conflitos, ainda que exista uma pandemia que não cessa, eu confiarei no Senhor, porque o justo viverá pela fé. Um dos dramas da vida do povo de Deus é o sofrimento do justo. Não é porque há sofrimento, mas o questionamento de muitos é porque que as pessoas tementes a Deus, elas passam por tribulações. Pessoas que buscam viver com correção, piedosas diante de Deus, mesmo assim sofrem, são penalizadas, e muitas vezes são penalizadas exatamente por isso. Porque vivem agradando a Deus, vivem como verdadeiros servos do Senhor. Essa é uma questão que incomoda, inclusive, e muitas vezes no Antigo Testamento, especialmente o Salmo 73, o Salmo de Asaf. Mas vejo, irmãos, que há uma indagação aqui. O profeta Abacuque, ele leva as nossas indagações diante de Deus, e logo na abertura do seu livro, no capítulo 1, e aqui eu vou ler na Nova Tradução, na linguagem de hoje, ele diz: ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda, e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência, e tu não nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência. Há brigas e lutas por toda parte. Por isso ninguém obedece à lei, e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons, e a justiça é torcida. Vejam, irmãos, que a injustiça corria solta naqueles tempos de Abacuque. 2 reis que haviam governado a parte sul de Israel, Jeoaquim e Jeconias, eles convocavam trabalhadores e não pagavam
os salários deles. Quando alguém levava uma causa aos juízes, era objeto de zombaria. E diante disso, então, o profeta Abacuque se volta para Deus e pergunta: até quando, Senhor? Até quando haverá essa violência? Quando chegará o final desse abuso? Quando isso terminará? E de modo muito franco, desabafando diante de Deus, ele diz: o Senhor não fará nada? O Senhor não fará nada? Até quando, Senhor? E Deus responde a oração de Abacuque, e responde oferecendo para ele uma visão mais ampla do que estava acontecendo. Vejam que Deus responde a Abacuque dando a ele um quadro mais amplo do que estava acontecendo. E Deus, lá no capítulo 1, versículo 6, diz a ele: pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Os irmãos entenderam aqui? O foco de Abacuque estava no seu país. O foco de Abacuque estava no seu povo ali. Ele estava preocupado com a injustiça que estava havendo no meio do seu povo, e Deus traz a ele uma informação de que estava vindo sobre o povo de Judá uma nação impetuosa, que estava se alastrando sobre a terra, uma nação que se apodera de moradas que não são suas. O exército de Nabucodonosor estava vindo sobre a nação de Judá. E quando Abacuque recebeu essa informação, esse diagnóstico, a resposta dele está no capítulo 3, versículo 2, quando ele diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Ele ficou assustado. Afinal de contas, irmãos, ele estava preocupado com aquilo que estava acontecendo na sua nação, no seu povo. De repente, Deus mostra para ele um quadro muito mais amplo da vida. E ele falou: se prepare, Abacuque, está indo em direção a Judá um exército impetuoso, um exército mau, que vai avançar sobre Judá. Deus mostrou a ele algo muito mais amplo, e por isso ele ficou alarmado. Pelo que você tem orado, pelo que você tem colocado, quais são os assuntos que você tem colocado diante de Deus? Quais são as indagações? Quais são as perguntas que você coloca diante do Senhor nas suas orações? À luz do profeta, à luz desse livro do profeta Abacuque, nós podemos até fazer uma pergunta: será que eu estou preparado para aquilo que Deus estipulou para mim no ano de 2022? Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos preocupados com aquelas coisas que estão no nosso visual, aquilo que está próximo de nós. E muitas vezes Deus tem preparado algo muito mais amplo, e nós devemos estar preparados, porque nós entendemos que Deus é soberano e tem um plano que muitas vezes nos deixa alarmados, para o bem ou para o mal. E nós devemos estar sempre preparados.
E nós, muitas vezes, devemos nos perguntar: como é que a minha alma está preparada para isto? Você está preparado? Deixe-me fazer outra pergunta. Você está preparado para mais um ano de pandemia? Você está preparado para que as coisas se agravem muito mais do que está aí? Na oração de Abacuque, Deus não apenas mostra o quadro maior, mais amplo, mas Deus se revela como Deus que é maior que os acontecimentos, o Deus que é maior que a própria história. Vejam que a respeito dos caldeus que viriam sobre Judá, é dito que o Deus deles é o poder. O Deus dos caldeus é o poder. Eles matavam pelo poder. Eles invadiam terras pelo poder. Eles matavam pelo poder. O livro de Daniel registra que este rei, a certa altura, o rei Nabucodonosor, a certa altura da sua alucinação, ele teria dito: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com meu grande poder e para a glória da minha majestade? Mas ele acabara de pronunciar estas palavras insanas. Daniel registra que veio uma voz do céu dizendo: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, já passou de ti o reino. Nós podemos dizer que entender o quadro maior, irmãos, entender o cenário de forma muito mais ampla, é entender que tudo está nas mãos de Deus. É entender que Deus está conduzindo a história. Nós cremos num Deus que não é limitado, mas um Deus todo-poderoso, que escreve a própria história, que conduz todas as coisas conforme a sua vontade soberana. Veja o contraste aqui, irmãos, com relação ao poder. Porque a partir daqui nós entendemos quem tem o poder na história. No capítulo 1, versículo 11, diz assim: fazem-se culpados estes, cujo poder é seu Deus. Falando dos caldeus, do povo, dos caldeus que amam o poder é seu Deus. E aí então, Abacuque, ele fala do poder de Deus, e os irmãos podem ver aí no capítulo 3, versículo 4, quando fala do poder de Deus, diz que o seu resplendor é como a luz. Raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Abacuque fala do poder de Deus, que é um poder puro, que é um poder santo, que é um poder perfeito. Todo poder está nas mãos de Deus. E o que a oração de Abacuque nos ensina, meus amados irmãos, é que somente nesse nível, digamos assim, superficial, que nós observamos através da nossa visão, nesse nível primário, parece que a história está sendo escrita pelos governantes, pelas autoridades, pelos poderosos do nosso tempo. Mas a verdadeira mão, irmãos, na qual há o poder, a verdadeira mão na qual há poder é a mão de Deus. E ninguém pode arrebatar esse poder
Na mão de Deus está o poder, e ninguém pode arrebatar da mão do Senhor. A oração de Abacuque nos ensina que Deus está no controle, Ele está em movimento, Ele está conduzindo a história. Muitos acham que Deus está parado, que Deus não está fazendo nada, que está isento, que Deus não se importa com os acontecimentos. Mas Abacuque nos diz que Deus está agindo, embora muitas vezes não percebamos, Deus está agindo. E Abacuque nos conclama a vivermos pela fé naquilo que Deus está fazendo. Naquilo que Deus está fazendo na história da humanidade. Abacuque, ele começou orando, pedindo uma solução para aquilo que estava acontecendo, para o problema de injustiça que assolava o reino de Judá. Começou pedindo uma solução para os problemas que havia dentro do seu país e acabou descobrindo que o que Deus faria era algo muito maior. O que Deus faria era disciplinar o povo de Judá através de um exército impetuoso. Deus usaria um rei incrédulo para disciplinar o povo de Israel, e eles ainda passariam por dias cheios de tormenta, até que o propósito de Deus fosse realizado. A grande lição, irmãos, a ser aprendida com a oração de Abacuque é que a oração é um instrumento poderoso, valiosíssimo, não somente para mudar o rumo das coisas exteriores, conforme a vontade de Deus, mas a oração é um instrumento poderoso para mudar o nosso interior. A oração é um instrumento valioso para mudar o nosso interior, para mudar o nosso coração, para mudar a nossa compreensão da realidade, o nosso modo de enxergar as coisas. E nesse sentido, irmãos, nós aprendemos sobre essa bela oração quando nós entendamos que caminhar tendo paz, mesmo no meio das tribulações, mesmo no meio da tormenta, é caminhar pela fé em Deus. O justo viverá pela fé. O justo viverá por fé. O justo tem a certeza do cuidado de Deus, que Deus governa o universo e tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Pelo que você tem orado? Será que você, se você pegasse, como você reescreveria, por exemplo, essa oração de Abacuque? Será que você poderia orar essa oração de Abacuque, colocando os seus dramas, as suas dificuldades? Você diria, por exemplo, ainda que eu não tenha o emprego dos meus sonhos, eu me alegro no Senhor? Você diria, por exemplo, ainda que eu tenha problemas na minha família, eu me alegro no Senhor? Você poderia dizer, ainda que eu não seja curado dessa enfermidade, eu me alegro no Senhor? Ainda que eu esteja desempregado, eu tenho paz no meu Senhor? Ainda que esse problema não seja resolvido na minha vida, eu me alegro, exulto no Deus da minha salvação.
Como você reescreveria essa oração de Abacuque, colocando os seus dramas, as suas dificuldades, as tribulações pelas quais você passa? Meus amados irmãos, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé, e vivendo pela fé, o justo atravessará tempos de tormenta. O justo atravessará tempos perturbadores. O justo não ficará parado. O justo não ficará parado. O Deus que é fortaleza no seu coração, no coração do justo, o fará caminhar. O fará caminhar altaneiramente, como diz o profeta Abacuque. E pela fé, o justo encontrará paz. Pela fé, o justo encontrará paz, mesmo em tempos de tormenta. E pela fé, ele glorificará sempre o nome do nosso Deus. Que Deus, pois, nos abençoe, irmãos. Amém. Amém.